O que pode desbloquear a vida financeira de Libra nos próximos meses? Libra, existe algo trancado na sua vida financeira que está prestes a se abrir. Não é coincidência você estar ouvindo isso agora, não é acaso, e não é apenas mais uma mensagem genérica sobre dinheiro e prosperidade. O que está acontecendo nos bastidores da sua vida financeira é algo que poucos signos experimentam com essa intensidade, com essa clareza, com essa urgência silenciosa que pulsa debaixo da superfície como um rio subterrâneo prestes a encontrar a luz do dia. Nos próximos meses, 8 chaves se apresentam para Libra. 8 desbloqueios que podem transformar por completo a forma como o dinheiro, a abundância e a segurança material se manifestam na sua vida. Cada chave abre uma porta diferente. Cada porta revela um território que você ainda não explorou com a profundidade que merece. Fique até o final, porque a última chave carrega dentro de si o poder de mudar tudo o que veio antes. Chave 1. A primeira chave que pode desbloquear a vida financeira de Libra nos próximos meses tem a ver com algo que o libriano raramente examina com honestidade: a relação emocional que você construiu com o dinheiro ao longo de toda a sua vida. Não a relação prática, não quanto você ganha ou quanto você gasta, mas o que você sente quando pensa em dinheiro. O que acontece dentro do seu peito quando alguém fala sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre ter mais do que o suficiente. Libra carrega uma dualidade muito particular quando o assunto é finanças. Por um lado, existe o desejo genuíno de viver com conforto, de ter beleza ao redor, de poder escolher sem a pressão do limite. Por outro lado, existe uma voz sutil, quase imperceptível, que diz que querer dinheiro demais é algo feio, que a ambição financeira não combina com a elegância que Libra tanto preza, que existe algo de errado em desejar abertamente a abundância material. Essa voz não nasceu com você. Ela foi plantada, rega por rega, ao longo de anos de conversas que você ouviu sem perceber que estava absorvendo. Frases como dinheiro não traz felicidade. Como gente boa não se preocupa com dinheiro. Como os melhores prazeres da vida são de graça. E essas frases, repetidas tantas vezes, criaram dentro de você um conflito silencioso que opera como uma balança desajustada. De um lado, o desejo de prosperar. Do outro, a culpa de desejar. E enquanto essa balança estiver desequilibrada, a vida financeira de Libra permanece travada num ponto que não reflete nem de perto o seu verdadeiro potencial. Pense numa árvore frutífera que está carregada de frutos maduros, mas cujo tronco está levemente inclinado de forma que os frutos nunca conseguem ser alcançados com facilidade. A árvore produz. A árvore dá. A árvore faz a sua parte. Mas a inclinação impede que a colheita aconteça de forma plena. Essa inclinação e o conflito emocional que Libra carrega em relação ao dinheiro. A primeira chave é endireitar o tronco. E reconhecer que desejar abundância financeira não é ganância, e sabedoria. Que querer viver com conforto não é superficialidade, e respeito por si mesmo. Que buscar segurança material não é materialismo, e responsabilidade com o próprio bem-estar e com o bem-estar de quem você ama. Quando Libra resolve essa guerra interna, quando finalmente dá permissão a si mesmo para querer sem culpa, algo se move nas camadas mais profundas da realidade. As oportunidades que estavam ali o tempo todo, mas que passavam despercebidas porque o filtro da culpa as tornava invisíveis, de repente começam a aparecer com uma clareza surpreendente. Não é que o universo não estivesse oferecendo. E que você não estava se permitindo ver. A primeira chave não pede que você faça nada grandioso. Pede apenas que olhe para dentro com honestidade e pergunte a si mesmo: eu realmente acredito que mereço viver com abundância? Se a resposta vier acompanhada de hesitação, de um mas, de um sim porém, então você encontrou o cadeado. E o simples ato de vê-lo já é o começo do desbloqueio. Porque aquilo que vive nas sombras controla. Aquilo que trazido à luz perde a forca. Traga esse conflito para a luz, olhe para ele com a mesma elegância e equilíbrio que Libra aplica a tudo na vida, e permita que ele se dissolva. A abundância não está batendo na porta, ela está esperando que você finalmente abra. E o primeiro passo para abrir é acreditar, sem reservas, sem meias palavras, sem culpa, que você merece cada centavo que a vida quer te entregar. Chave 2. A segunda chave que pode desbloquear a vida financeira de Libra nos próximos meses envolve algo que o libriano conhece muito bem, mas que raramente aplica a si mesmo com a mesma generosidade com que aplica aos outros: a arte de se valorizar. Libra tem um talento natural para enxergar o valor nas outras pessoas. Vê a beleza onde outros veem simplicidade. Vê a potencial onde outros veem limitação. Vê a grandeza onde outros veem normalidade. Mas quando vira esse olhar para si mesmo, especialmente no que diz respeito ao valor do seu trabalho, do seu tempo, da sua energia,
Das suas habilidades, algo acontece. O olhar se encolhe. A generosidade diminui. E de repente, aquele mesmo Libra que capaz de exaltar o talento alheio sem hesitação, não consegue cobrar o que merece pelo próprio esforço. Não consegue pedir um aumento. Não consegue precificar o próprio trabalho sem aquela sensação desconfortável de estar pedindo demais. Não consegue dizer não para compromissos que consomem tempo e energia sem retorno financeiro adequado. Essa dificuldade de se valorizar financeiramente tem uma raiz que poucos percebem. Libra busca equilíbrio em tudo, e quando cobra mais, quando pede mais, quando exige mais, sente como se estivesse perturbando a harmonia da relação. Como se estivesse sendo inconveniente. Como se o ato de dizer o meu trabalho vale mais do que isso fosse criar um atrito que a natureza libriana não suporta. Mas existe uma verdade que Libra precisa absorver até os ossos. O equilíbrio verdadeiro não existe quando um lado está sempre dando mais do que recebe. Isso não é equilíbrio. Isso é sacrifício disfarçado de gentileza. E o sacrifício financeiro constante não é virtude, e autossabotagem revestida de educação. Pense num rio que alimenta um vale inteiro. Suas águas irrigam plantações, sustentam animais, nutrem a terra ao redor. Mas se alguém construir uma represa que impede a água de fluir para o próprio leito do rio, com o tempo, o rio seca. Ele dá tanto que não resta nada para si. E quando o rio seca, o vale inteiro sofre. Porque a fonte se esgotou. Você e esse rio. Libra. A sua generosidade, a sua disponibilidade, a sua tendência de colocar as necessidades dos outros antes das suas próprias, tudo isso é bonito. Mas se não houver retorno, se a água não voltar para o leito, o rio seca. E quando você seca financeiramente, não consegue ajudar ninguém. A segunda chave pede que você recalibre a balança do valor próprio. Que olhe para o que oferece ao mundo com os mesmos olhos generosos que usa para ver os outros. Que reconheça que o seu tempo tem preço. Que a sua energia tem preço. Que as suas habilidades têm preço. E que cobrar esse preço não é falta de elegância, e a forma mais pura de equilíbrio. Nos próximos meses, situações concretas vão aparecer testando exatamente isso. Uma proposta de trabalho que paga menos do que você merece. Um pedido de ajuda que consome tempo que você precisaria investir em si. Uma negociação onde o outro lado espera que você ceda primeiro. Preste atenção nesses momentos. São as fechaduras da segunda porta. E cada vez que você escolhe se valorizar, que diz com firmeza e gentileza o meu valor e este, você está girando a chave. Está abrindo a porta. Está permitindo que a abundância entre pela mesma porta por onde tantas vezes o seu valor saiu subestimado. Não tenha medo de se valorizar. Libra. O equilíbrio verdadeiro começa quando você se coloca na balança com o mesmo peso que dá aos outros. Nem mais, nem menos. Exatamente o que você merece. Chave 3. A terceira chave que pode desbloquear a vida financeira de Libra nos próximos meses está ligada a algo que o libriano adia com uma maestria quase artística: a decisão. Não qualquer decisão. A decisão financeira. Aquela que exige escolher um caminho e abrir mão de outro. Aquela que não permite o meio termo que Libra tanto ama. Aquela que pede clareza onde Libra gostaria de manter todas as possibilidades abertas para sempre. Porque essa é uma verdade que precisa ser dita com carinho, mas com firmeza. Libra tem medo de decidir quando o assunto é dinheiro. Não por falta de inteligência. Não por falta de informação. Mas porque cada decisão financeira carrega dentro de si a possibilidade de erro. E o erro, para Libra, pesa como uma montanha nos ombros. A indecisão financeira de Libra se manifesta de formas que nem sempre são óbvias. Se manifesta em pesquisar durante semanas sobre um investimento sem nunca dar o primeiro passo. Se manifesta em comparar opções infinitamente sem perceber que o tempo gasto comparando está custando mais do que a diferença entre as opções. Se manifesta em pedir a opinião de 10 pessoas diferentes antes de tomar uma decisão que só você pode tomar, e que, depois de ouvir todas essas opiniões, fica ainda mais confusa porque cada pessoa disse algo diferente. Pense numa encruzilhada numa floresta densa. Há 3 caminhos possíveis. Cada um desaparece entre as árvores após alguns metros, e não é possível ver aonde levam. O viajante que fica parado na encruzilhada avaliando eternamente, medindo os prós e contras de cada caminho, olhando para um lado e depois para o outro, esse viajante nunca chega a lugar nenhum. Enquanto isso, o viajante que escolhe um caminho, mesmo sem certeza absoluta, mesmo com medo, mesmo sabendo que pode precisar voltar e tentar outro, esse viajante avança. Descobre paisagens. Encontra rios que não estavam no mapa. Tropeça em pedras e aprende a desviar.
E mesmo que precise voltar à encruzilhada e escolher outro caminho, volta mais sábio, mais experiente, mais preparado do que quando chegou. A indecisão não protege você do erro. Libra. Ela apenas adia o acerto. Cada dia que você passa sem tomar aquela decisão financeira que está pendente, e um dia a mais de estagnação. Um dia a mais em que a abundância fica parada na antessala da sua vida, esperando que você abra a porta. A terceira chave pede coragem. Não a coragem espetacular de quem enfrenta um leão. A coragem silenciosa de quem escolhe. De quem diz eu vou por aqui sabendo que talvez erre, mas sabendo também que não decidir é o maior erro de todos. Nos próximos meses, decisões financeiras importantes vão se apresentar. Algumas pequenas, outras significativas. Em cada uma delas, você vai sentir aquela tentação familiar de adiar, de esperar mais informações, de consultar mais uma pessoa, de deixar para amanhã. Resista a essa tentação. Não com pressa, mas com determinação. Reúna as informações que estão disponíveis, ouça sua intuição que raramente erra quando você para de sufocá-la com opiniões alheias, e decida. Cada decisão tomada é uma porta que se abre. E as portas que se abrem revelam novas possibilidades que só existem para quem passou por elas. Você não precisa ver o caminho inteiro para dar o primeiro passo. Precisa apenas confiar que os seus pés sabem pisar, que as suas pernas sabem andar, e que a vida tem uma forma misteriosa de iluminar o próximo trecho do caminho exatamente quando você começa a caminhar. Decida. Libra. A abundância não espera por quem analisa. Ela flui para quem age. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Chave 4. A quarta chave que pode desbloquear a vida financeira de Libra nos próximos meses toca num ponto que o libriano muitas vezes ignora por achar que não tem nada a ver com dinheiro, mas que na verdade determina mais do que qualquer estratégia financeira, a energia que você gasta tentando agradar todo mundo. Libra tem um coração imenso. Uma sensibilidade rara. Uma capacidade de se colocar no lugar do outro que pouquíssimos signos possuem com a mesma intensidade. E isso é lindo. Isso é um domingo. Mas quando esse dom se transforma numa necessidade compulsiva de agradar, quando a busca pela harmonia se torna uma prisão onde você nunca diz não, quando o medo de desapontar os outros se torna maior do que o compromisso com o próprio bem-estar financeiro, então o dom se transforma em corrente. E essa corrente está prendendo a sua vida financeira num lugar que não corresponde ao que você merece. Pense em quantas vezes você disse sim quando queria dizer não. Quantas vezes emprestou dinheiro que sabia que não ia voltar. Quantas vezes aceitou um trabalho por um valor abaixo do justo só para não criar desconforto. Quantas vezes pagou a conta inteira num jantar para evitar a situação constrangedora de dividir. Quantas vezes abriu mão de algo que era seu por direito para manter a paz numa relação que não merecia esse sacrifício. Cada um desses momentos, Libra, foi um vazamento no reservatório da sua abundância. Pequenos furos que, isoladamente, parecem insignificantes. Mas somados ao longo de meses, de anos, de décadas, criam uma perda financeira que nenhum aumento de renda é capaz de compensar. Porque não importa quanta água você coloca num balde furado, ele nunca vai encher. Você pode ganhar mais, pode trabalhar mais, pode buscar novas fontes de renda, mas se os furos não forem tapados, o balde permanece vazio. A quarta chave é sobre tapar esses furos. E sobre aprender que dizer não é falta de educação, e autopreservação. Que recusar um empréstimo que você sabe que não vai voltar não é egoísmo, e respeito pelo próprio esforço. Que cobrar o que merece não é arrogância, e justiça. Que proteger os seus recursos financeiros não é mesquinharia. E a única forma de garantir que você terá recursos para oferecer quando realmente importar. Existe uma diferença enorme entre generosidade e submissão financeira. A generosidade vem de um lugar de abundância, de alguém que tem escolhe dar. A submissão financeira vem de um lugar de medo, de alguém que dá porque tem medo do que acontecerá se não der. A generosidade fortalece. A submissão esgota. E Libra, com toda a beleza do seu coração, precisa aprender a distinguir uma da outra. Pense numa árvore que oferece sombra aos viajantes. Ela é generosa. Acolhe quem precisa de descanso. Mas se os viajantes começassem a arrancar seus galhos para fazer fogueira, a cortar sua casca para carregar consigo, a cavar suas raízes para usar como lenha, a árvore não sobreviveria. E sem a árvore, não haveria mais sombra para ninguém.
Proteger a sua saúde financeira não e negar ajuda ao mundo. E garantir que você permaneça de pé. Forte, enraizado, capaz de oferecer sombra por muito tempo. A quarta chave pede que nos próximos meses você observe cada vez que sentir a tentação de se sacrificar financeiramente para manter a paz com alguém. Observe, respire, e pergunte a si mesmo, isso é generosidade verdadeira ou medo de desapontar? Se a resposta for medo, a chave está pedindo que você faça diferente desta vez. Que proteja o que é seu. Que honre o seu esforço. Que confie que as pessoas que realmente te amam vão entender, e que as que não entendem talvez não mereçam o sacrifício que você estava disposto a fazer. Chave 5. A quinta chave que pode desbloquear a vida financeira de Libra nos próximos meses tem a ver com uma área que o libriano muitas vezes negligencia por considerá-la pouco elegante ou pouco inspiradora: a organização financeira prática. Os números. As planilhas. O controle real de quanto entra e quanto sai. Libra gosta do grande quadro. Gosta de sonhar com a casa bonita, com a viagem dos sonhos, com a liberdade de não precisar olhar preços. Mas entre o sonho e a realidade, existe um caminho feito de detalhes pequenos, de números que precisam ser olhados, de contas que precisam ser conferidas, de hábitos financeiros que precisam ser construídos tijolo por tijolo. E esse caminho, para muitos librianos, parece tedioso demais para merecer atenção. Pense num jardineiro que sonha com um jardim magnífico. Ele imagina as rosas vermelhas, os lírios brancos, os caminhos de pedra entre os canteiros, a fonte de água no centro. Mas quando chega a hora de preparar a terra, de medir o pH do solo, de calcular a quantidade de adubo, de planejar o sistema de irrigação, ele perde o interesse. Prefere ficar sonhando com o resultado final do que fazer o trabalho invisível que torna o resultado possível. E o jardim nunca sai do papel. A quinta chave é sobre descer do mundo dos sonhos financeiros e pisar no território dos detalhes práticos. Saber exatamente quanto você ganha. Saber exatamente quanto você gasta. Saber para onde vai cada centavo. Não como punição, não como restrição, mas como ferramenta de poder. Porque o dinheiro que você não controla e o dinheiro que você não direciona. E o dinheiro que você não direciona vai para onde a vida quiser levá-lo, que raramente para onde você gostaria que fosse. O descontrole financeiro de Libra não é necessariamente um descontrole de gastos excessivos. Muitas vezes é um descontrole de atenção. O dinheiro entra e sai sem que você realmente observe o fluxo. As assinaturas que você esqueceu de cancelar. Os pequenos gastos diários que isoladamente parecem inofensivos mas que ao final do mês somam uma quantia que faria diferença. Os investimentos que você fez e nunca mais conferiu. As dívidas cujos juros você nunca calculou com exatidão. Tudo isso forma uma névoa financeira que impede Libra de enxergar com clareza o próprio território. E quando você não enxerga o território, não consegue navegá-lo. Imagine tentar cruzar um lago coberto por uma névoa densa. Você sabe que a outra margem existe, sabe que lá está o destino que deseja, mas não consegue ver nada à sua frente. Cada remada é um ato de fé cego. Cada decisão é um palpite. E a ansiedade de não saber onde esta cresce a cada metro percorrido na escuridão. Agora imagine que a névoa se dissipa. De repente você vê o lago inteiro. Vê a margem oposta. Vê as pedras que precisa desviar. Vê a corrente que pode usar a seu favor. Vê exatamente onde está e para onde precisa ir. Isso é o que a organização financeira faz por você. Ela dissipa a névoa. Não torna o caminho mais curto. Não elimina os obstáculos. Mas permite que você os veja, que os nomeie, que os enfrente com estratégia em vez de desespero. A quinta chave pede que nos próximos meses você dedique tempo, tempo real, tempo protegido de distrações, para olhar para os seus números, para abrir os extratos que você evita olhar, para fazer as contas que você adia, para criar um mapa financeiro claro do ponto onde está agora. Não onde você acha que está. Não onde você gostaria de estar. Onde você realmente está. Porque só a partir da verdade é possível construir algo sólido. E a verdade financeira, por mais desconfortável que possa ser no primeiro momento, é a fundação sobre a qual toda a abundância futura vai se apoiar. O jardineiro que conhece o seu solo, que sabe o que a terra precisa antes de plantar, esse jardineiro colhe. O que planta baseado em suposicões e esperanças vagas, esse jardineiro espera. Não espere mais. Libra. Conheça o seu solo. E prepare-o para a colheita que está vindo. Chave 6.
A sexta chave que pode desbloquear a vida financeira de Libra nos próximos meses envolve algo que pode parecer contraditório à primeira vista, mas que carrega uma sabedoria profunda: aprender a ficar confortável com o desconforto financeiro temporário. Libra busca equilíbrio acima de tudo. Busca a estabilidade. Busca a sensação de que tudo está no lugar certo. E quando o assunto é dinheiro, essa busca se traduz numa necessidade quase visceral de segurança imediata. De saber que as contas estão pagas. De sentir que o chão debaixo dos pés é firme. De ter a certeza de que amanhã será pelo menos tão estável quanto hoje. E essa necessidade, em si, não é um problema. O problema é quando ela se torna tão dominante que impede Libra de fazer os movimentos financeiros que exigem um período temporário de desconforto para gerar um resultado muito maior lá na frente. Pense no agricultor que precisa queimar o campo antes de plantar. E uma prática antiga, usada por civilizações inteiras ao longo de milênios. O fogo destrói o que está na superfície. Parece destruição. Parece perda. Parece que tudo está acabando. Mas debaixo das cinzas, o solo se renova. Os nutrientes se multiplicam. E a próxima colheita será infinitamente mais abundante do que qualquer colheita anterior porque a terra foi renovada pelo fogo. O desconforto financeiro temporário e esse fogo. E investir num curso que vai consumir economias agora mas vai multiplicar a renda depois. E sair de um emprego estável mas estagnado para buscar algo que paga menos no começo mas tem potencial de crescimento muito maior. E dizer não a um cliente que paga pouco para abrir espaço para clientes que pagam o que o seu trabalho realmente vale. E aceitar um período de aperto para quitar uma dívida que vem sugando a sua energia financeira há anos como um parasita silencioso. Cada um desses movimentos exige passar por um vale. Um vale onde as coisas parecem piores antes de ficarem melhores. E Libra, com a sua necessidade de equilíbrio, com o seu horror à instabilidade, tende a evitar o vale a todo custo. Prefere a planície conhecida, mesmo que seja uma planície seca e sem frutos, a descida para um vale desconhecido que pode levar a uma montanha de abundância. Mas a geografia da vida financeira não permite que você chegue ao topo sem passar pelo vale. Não existe elevador. Não existe atalho. O caminho para cima passa por baixo primeiro. E quem recusa descer, permanece onde está. Para sempre olhando de longe para as montanhas que gostaria de escalar, mas sem nunca se permitir a descida necessária para iniciar a subida. A sexta chave pede que você identifique qual é o vale que está evitando. Qual é o desconforto financeiro temporário que você tem adiado por medo da instabilidade que ele traria. Qual é o movimento que o seu coração sabe que precisa ser feito, mas que a sua mente descarta porque envolve um período de incerteza que parece insuportável. Identifique esse vale. Olhe para ele. Não com medo, mas com a compreensão de que ele não é o destino. E a passagem. E no outro lado da passagem, do outro lado do desconforto, do outro lado da incerteza temporária, está exatamente aquilo que você mais deseja. A segurança verdadeira. Não a falsa segurança de quem evita todo o risco e chama isso de estabilidade. Mas a segurança sólida de quem enfrentou o vale, atravessou a escuridão, e emergiu do outro lado mais forte, mais sábio, e infinitamente mais próspero. Nos próximos meses, o universo vai colocar na sua frente a oportunidade de fazer essa travessia. A pergunta não é se a oportunidade vai aparecer. A pergunta é se você vai ter a coragem de aceitá-la quando ela chegar. O vale está esperando. Libra. E do outro lado dele, a montanha também. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Libra e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Chave 7. A sétima chave que pode desbloquear a vida financeira de Libra nos próximos meses e talvez a mais surpreendente de todas porque não tem nada a ver com dinheiro diretamente. Tem a ver com a energia que você carrega no corpo e na mente quando acorda todos os dias. Libra, a sua vida financeira é um reflexo direto da sua vitalidade. Quando você está esgotado, quando o corpo está cansado, quando a mente está nublada por noites mal dormidas e dias vividos no piloto automático, a sua capacidade de gerar riqueza diminui drasticamente. Não porque você trabalha menos, mas porque trabalha pior. Porque as decisões que toma quando está exausto são qualitativamente diferentes das decisões que toma quando está descansado, nutrido, presente. A diferença entre uma decisão financeira tomada com clareza mental e uma decisão financeira tomada no esgotamento pode ser a diferença entre construir patrimônio e destruí-lo. Pense na diferença entre um solo fértil e um solo esgotado. O solo fértil, rico em nutrientes, hidratado,
cuidado com atenção, produz abundância quase sem esforço. A semente cai, encontra o ambiente certo e germina. Cresce. Floresce. Dá frutos. O solo esgotado, seco, empobrecido, sem minerais, sem vida, recebe a mesma semente e não produz nada. Não porque a semente seja ruim, mas porque o solo não tem mais o que oferecer. O seu corpo e o solo onde as suas finanças crescem. A sua mente e o sol que ilumina as decisões que determinam o caminho da abundância. E se o solo está esgotado e o sol está coberto por nuvens de cansaço, nenhuma estratégia financeira do mundo vai produzir os resultados que você merece. A sétima chave pede algo que pode parecer desconectado das finanças, mas que na verdade é a base de tudo. Cuide do seu corpo. Cuide da sua energia. Cuide do seu sono. Cuide da sua alimentação. Cuide dos momentos de descanso com a mesma seriedade com que cuida dos momentos de trabalho. Porque o descanso não é o oposto da produtividade. O descanso é o combustível da produtividade. Assim como a noite não é o oposto do dia, e a condição necessária para que o dia exista. Sem a noite, não há amanhecer. Sem descanso, não há clareza. E sem clareza, não há decisões financeiras inteligentes. Libra tem uma tendência particular que agrava esse esgotamento, a tendência de carregar as emoções dos outros, de absorver o estresse alheio, de se preocupar com problemas que não são seus até que esses problemas drenam a energia que deveria estar sendo investida na própria vida. Cada minuto gasto ruminando a preocupação alheia e um minuto roubado da sua capacidade de pensar com clareza sobre o seu próprio futuro financeiro. Cada noite mal dormida por ansiedade que nem sua e uma noite que enfraquece o solo onde as suas finanças precisam crescer. A sétima chave pede que você proteja a sua energia como protegeria um tesouro. Porque ela é um tesouro. E talvez o mais valioso que você possui. Sem ela, nada funciona. Com ela, tudo se torna possível. Nos próximos meses, observe como seu nível de energia afeta diretamente as suas decisões financeiras. Nos dias em que você está descansado e presente, observe como as ideias fluem com mais facilidade, como as oportunidades parecem mais claras, como a coragem de agir aparece naturalmente. Nos dias em que você está esgotado, observe como tudo parece mais difícil, mais pesado, mais impossível. A correlação não é coincidência. E causalidade. A sua energia e a sétima chave. Cuide dela como se a sua vida financeira dependesse disso. Porque depende. Cada caminhada ao ar livre, cada noite bem dormida, cada refeição feita com atenção, cada momento de silêncio em que você simplesmente respira e existe sem pressa, tudo isso está construindo a base sobre a qual a sua abundância vai florescer. O jardineiro mais sábio sabe que antes de plantar qualquer coisa, o primeiro passo é cuidar do solo. Cuide do seu solo. Libra. O resto vem naturalmente. Chave 8. A oitava e última chave que pode desbloquear a vida financeira de Libra nos próximos meses e a mais profunda de todas, e a que amarra todas as outras num todo coerente e poderoso. Essa chave é a gratidão financeira. Não a gratidão superficial de quem diz obrigado sem sentir. Não a gratidão mecânica de quem repete afirmações positivas como um papagaio sem compreender o que está dizendo. A gratidão real. A gratidão que nasce do fundo do peito quando você olha para o que tem, mesmo que seja pouco, e reconhece que é mais do que zero. Que é mais do que nada. Que é a semente a partir da qual tudo o que você deseja pode crescer. Libra tem uma tendência natural de olhar para o que falta. A balança do signo está sempre pesando, comparando, medindo a diferença entre o que e o que deveria ser. E essa comparação constante cria uma sensação crônica de insuficiência que é veneno para a vida financeira. Porque quando você olha para o que tem e só consegue ver o que falta, o seu cérebro registra escassez. E um cérebro que registra escassez toma decisões de escassez. Decisões baseadas no medo. Decisões reativas. Decisões que protegem o pouco que existe em vez de buscar formas de multiplicá-lo. E essa mentalidade de proteção excessiva é o que mantém a vida financeira de muitos librianos presa num ciclo de sobrevivência em vez de prosperidade. Pense na diferença entre uma mão fechada e uma mão aberta. A mão fechada protege o que tem. Nada sai. Mas nada entra também. A mão aberta pode perder algo, sim. Mas também pode receber. Pode agarrar oportunidades que passam. Pode se conectar com outras mãos que oferecem ajuda. Pode se estender na direção do que deseja. A gratidão financeira abre a mão. Não de forma ingênua. Não de forma imprudente. Mas de forma consciente. Quando você agradece pelo que tem,
Quando reconhece genuinamente o valor do que já está presente na sua vida, algo muda na forma como seu cérebro processa as informações financeiras. O filtro da escassez começa a se dissolver. E no lugar dele, surge um filtro de possibilidade. De repente, você começa a ver oportunidades que estavam ali o tempo todo, mas que o filtro da escassez tornava invisíveis. Começa a ter ideias que não vinham porque a mente estava ocupada demais contabilizando o que faltava. Começa a atrair situações que só se manifestam quando a energia interna muda de não tenho o suficiente para tenho o suficiente para começar, e estou pronto para mais. A 8ª chave pede que você comece um ritual simples. Todos os dias, ao acordar ou antes de dormir, nomeie 3 coisas financeiras pelas quais você é grato. Não precisam ser grandes coisas. Pode ser o teto sobre a sua cabeça, a comida na mesa, o salário que caiu na conta, a capacidade de pagar uma conta que parecia impossível, o troco que sobrou no final do mês. Qualquer coisa. Desde que seja real. Desde que você sinta a gratidão e não apenas a pronuncie. Porque a gratidão sentida é diferente da gratidão falada. A gratidão falada e som. A gratidão sentida e frequência. E essa frequência, Libra, e a mesma frequência da abundância. São ondas que vibram na mesma sintonia. E quando você se sintoniza nessa frequência, a vida financeira responde. Não de forma mágica. Não do dia para a noite. Mas de forma constante, consistente, como uma mola que foi comprimida durante muito tempo e finalmente começa a se expandir. Lenta no começo. Depois mais rápida. Depois imparável. Cada agradecimento e uma volta a menos na compressão dessa mola. E quando você acumula agradecimentos suficientes, quando a gratidão se torna tão natural quanto respirar, a mola se solta. E a expansão que se segue pode ser maior do que qualquer coisa que você ousou imaginar. Pense na natureza mais uma vez. O sol não escolhe quais plantas iluminar. Ele brilha para todas igualmente. Mas as plantas que crescem em direção à luz, que se abrem para receber o sol, que se inclinam na direção da claridade, essas plantas crescem mais. Florescem mais. Produzem mais frutos. A gratidão e o seu movimento em direção à luz. E cada vez que você escolhe ser grato pelo que tem, está se inclinando um pouco mais na direção do sol da abundância. E o sol, Libra, está brilhando. Sempre esteve. A única coisa que faltava era que você se abrisse para receber a sua luz. Abra-se. Agradeça. E observe a sua vida financeira começar a florescer de formas que você jamais imaginou possíveis. Libra, se você chegou até aqui, se ouviu cada uma dessas 8 chaves com atenção, então algo dentro de você já está diferente de quando esse vídeo começou. Não é algo que se vê no espelho. Não é algo que se mede com números. E é algo que se sente, lá no fundo do peito, como uma semente que finalmente encontrou a terra certa para germinar. As 8 chaves que compartilhamos hoje não são teorias. Não são conceitos abstratos. São ferramentas reais, práticas, testadas pela sabedoria do tempo e pela inteligência do universo. Cada uma delas abre uma porta diferente na sua vida financeira. E por trás de cada porta, existe um território de abundância que estava esperando, pacientemente, que você finalmente encontrasse a chave certa. Resolver a relação emocional com o dinheiro, aprender a se valorizar de verdade, ter a coragem de decidir, parar de se sacrificar para agradar os outros, organizar os números com clareza, aceitar o desconforto temporário que leva ao crescimento permanente, cuidar da energia que sustenta tudo, e praticar a gratidão que abre as portas da abundância. 8 chaves. 8 portas. 8 passos em direção a uma vida financeira que não é apenas estável, mas verdadeiramente próspera. Pense em como a natureza funciona. A primavera não chega de uma vez. Ela começa com um único broto que rompe a terra congelada. Depois vem outro. E outro. E de repente, o campo inteiro está florido. Você está nesse momento do primeiro broto. Libra. O inverno financeiro que você viveu, com suas noites longas e seus ventos frios, está chegando ao fim. E os primeiros sinais da primavera já estão aparecendo. Cada chave que você reconheceu hoje e um broto rompendo a terra. Cada verdade que ressoou no seu coração e uma flor se abrindo. E o campo inteiro da sua vida financeira está prestes a florescer com uma beleza que você jamais imaginou ser possível. Não olhe para trás com arrependimento pelo tempo que passou. Cada dia daquele inverno teve um propósito. Cada dificuldade fortaleceu as suas raízes. Cada momento de aperto ensinou algo que nenhuma abundância fácil poderia ter ensinado. Você não perdeu tempo. Você se preparou. E agora,
Preparado como nunca, você está diante da maior oportunidade financeira que a vida já colocou no seu caminho. A questão não é se as portas vão se abrir. Elas já estão se abrindo. A questão é se você vai passar por elas. Se vai usar as chaves que recebeu hoje ou se vai guardá-las no bolso e continuar olhando para as portas trancadas como se não tivesse o poder de abri-las. Você tem o poder. Sempre teve. E agora, com essas 8 chaves nas suas mãos, você tem também a direção. Você tem 2 opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.